como sempre estamos vivendo um momento de derrocada da economia do Brasil, como sempre que temos um governo petista, não é? Lembramos ainda do que foi a tragédia do governo Lula com o mensalão. Só não foi empichado naquela época por um acordo. Depois, o impeachment da Dilma, que colocou esse país de joelhos. E agora, o desgoverno Lula, fazendo com que a nossa economia passe por problemas gravíssimos. Querem fazer um corte que até agora se negaram a fazer. Mas agora o que a gente está ouvindo falar? Que os cortes vão alcançar as pessoas mais vulneráveis. Os cortes anunciados nem chegarão perto dos 71,9 bilhões nos próximos 2 anos. O que o mercado considera indispensável para corrigir a trajetória explosiva da dívida e do déficit. Isso é um verdadeiro absurdo e nos faz sentir saudades do governo Bolsonaro, que era austero, que fazia uma política econômica do ministro Paulo Guedes. Não tem como não comemorar a política econômica do governo do presidente Lula. Terceiro trimestre, 0,9% de crescimento. Nos últimos 12 meses, 4% de crescimento do PIB, gerando emprego recorde, 6,2% de desemprego no país. Na série histórica, melhor índice dos últimos 12 anos. Emprego, distribuição de renda e oportunidades para o povo brasileiro, crescimento econômico. Por isso, comemoramos que o governo do presidente Lula já retirou 24 milhões de brasileiros do mapa da fome. Quando eu vejo na outro lado da tribuna, deputado da extrema-direita, construindo processos e narrativas que não correspondem com a realidade. Porque quando dizem que nós que estamos produzindo fome, miséria e desigualdade, é o contrário, só errou o endereço e o presidente. Foi o presidente Bolsonaro que deixou 33 milhões de brasileiros passando fome, deputado Gaúcho Cherini. Foi o governo Bolsonaro que construiu mais desigualdade, mais miséria. E quando o Carlos Jordi aqui sobe na tribuna falando que nós estamos isentando até 5 mil de imposto de renda, parabéns, presidente Lula. A classe média, trabalhadores e trabalhadoras, até 5 mil reais, ficarão isentos de imposto de renda. E de outro lado, Campos Neto. Sim, Campos Neto inimigo desse país. Campos Neto inimigo da economia. Campos Neto, bolsonarista indicado pelo presidente Bolsonaro, que deixa a taxa de juros mais alta do mundo. Pede para o micro e pequeno empresário, para o médio empresário, pede para os trabalhadores que precisam fazer crédito, quanto que pagam de juro nesse país. E o próprio governo vai ter que pagar 930 bilhões de reais em juros e serviços da dívida. Esse sim é o inimigo da pátria. Esse sim é o inimigo da economia brasileira. Esse sim, herança maldita do governo Bolsonaro. Campos Neto, presidente do Banco Central, inimigo do povo brasileiro. Quem paga juros sabe quanto custa essa conta. Por isso nós não temos como não se contrapor ao que vinha sendo construído e nesses 2 anos do governo presidente Lula, colocando no rumo certo a economia. Quem não estava empregado, que agora está empregado, com carteira de trabalho, com possibilidade de ascender socialmente e economicamente, melhorando o poder de compra, podendo sonhar chegar até a universidade. Quando tive a honra de ser relator do Pé de Meia, ver aí milhões de jovens fazendo o Enem, sonhando a universidade, porque o governo presidente Lula cria novos institutos federais, cria novas oportunidades de educação nesse país, educação, qualificação profissional e crescimento econômico, gerando emprego e oportunidade. Esse é o casamento para fazer um Brasil melhor, mais justo para o povo brasileiro. Parabéns, presidente Lula. Continue construindo esse país no rumo certo para diminuir a desigualdade social e criar oportunidade para o povo brasileiro. Os jornais de todo o Brasil hoje dão conta que, mais uma vez, a economia real, aquela que produz riqueza e serviços e que gera empregos, vai muito bem no Brasil. No terceiro trimestre de 2024, a economia brasileira foi a terceira que mais cresceu entre todos os países do G20, as maiores economias do mundo. O que é que não vai bem no Brasil, senhor presidente? O que não vai bem é a especulação com o dólar, que chegou num nível gritante, com a inércia do Banco Central, que até agora não interviu para conter essa sanha dos especuladores.
que investem contra o governo Lula porque querem um pacote de gastos à moda antiga, um pacote de gastos, de corte de gastos que jogue sobre os ombros da população brasileira o ônus do ajuste fiscal, preservando os privilégios daqueles que sempre se acostumaram a ter privilégios. O que eles querem é que se acabe com o aumento real do salário mínimo. Não terão isso. Querem desvincular as aposentadorias do Brasil do salário mínimo que cresce em termos reais. Querem o fim da vinculação orçamentária para a educação e para a saúde. São indicadores claros de uma elite que não concorda em absoluto com qualquer medida que aponte no sentido da justiça tributária. Por isso estão combatendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, porque sabem que a contrapartida necessária para o equilíbrio fiscal a esta medida é a taxação daqueles que ganham rendimentos não tributáveis superiores a R$50.000. Esse é o espírito de uma elite canhestra que se acostumou com elevados índices de desigualdade, senhor presidente, colegas parlamentares. Tudo isso reflete uma situação que nós precisamos enfrentar nesta casa, fazendo um pacote de ajuste de gastos que distribua o esforço por todos os segmentos da nossa sociedade. O Brasil paga uma fábula em termos de gastos tributários. São os chamados incentivos fiscais, que esse ano atingirão alguma coisa em torno de R$600 bilhões. É claro que os gastos sociais têm que ser bem geridos, têm que ser bem focados, têm que ter uma finalidade comprovada. Mas nós temos que ajustar o pacote de gastos de uma maneira tal que o seu ônus seja distribuído por todos os segmentos da nossa sociedade. Por isso, o nosso governo acertou em cheio quando, de um lado, aponta no sentido do enquadramento das despesas às regras do novo arcabouço fiscal e, de outro lado, onera setores que se acostumaram a ter privilégios, como, por exemplo, a questão da regularização dura do teto de gasto, para que se impeça de uma vez por todas que alguns privilegiados possam ganhar acima do que o que define a Constituição brasileira. Então, senhor presidente, o caminho para o Brasil é de uma política de ajuste fiscal que preserve as nossas políticas sociais, que recupere a capacidade de investimento do nosso país e coloque a trajetória da dívida pública num patamar de sustentabilidade.